Fala pessoal, beleza? Meu nome é Robert William, não o Shakespeare, tá? E esse é o primeiro vídeo do canal Vesgo Resenha. Por que o canal tem esse nome de Vesgo Resenha? E eu vou resenhar. E pro primeiro livro desse canal, pra primeira resenha desse canal, detalhe, vai ter spoiler aqui, tá? Então se você não gosta de spoiler, não assista o vídeo até o final. Brincadeira, assista sim o vídeo até o final. Inclusive, curte, dê like, compartilhe com seus amigos e também compartilhe com quem não é seu amigo, tá bom? Vamos fazer esse país ser um país mais culto, um país mais inteligente, o país do progresso, tá? Chega de palhaçada. O primeiro livro que eu escolhi foi um livro que eu li recentemente, foi o primeiro contato que tive com esse escritor russo. Noites Brancas, de Fyodor Dostoiévski. Desculpem a pronúncia, eu não falo muito bem o russo, tá? Esse livro, ele é muito interessante, exageradamente meloso. Essa é uma moto 125 que acabou de passar aqui em frente de casa, vocês estão ouvindo? Ele é meloso, ele é um romantismo que, se você não tomar cuidado, cai mel em cima de você, tá bom? Mas é um livro bom, principalmente porque nos dois personagens que são os principais, os personagens centrais, o Dostoiévski, ele consegue trazer uma coisa que é muito interessante. Ele consegue passar a descrever pra gente o psicológico de um adolescente de 17 anos e de um homem de 26 anos, tá? O personagem principal é o narrador, esse narrador é um sonhador, não existe o nome dele aqui, tá? A gente tem o nome dela, da personagem, que é Nastienka, que é o nome original, né, diferente, é russo. Eu não sei falar russo, animal! Isso foi desnecessário, mas tudo bem. A história se chama Noites Brancas, por quê? Porque em maio, meados de maio, na Rússia, em São Petersburgo, aí vai depender da pronúncia que você quer, o sol ele não se põe completamente. Então as noites elas não ficam escuras totalmente. Então não há 100% da ausência de luz nesses locais, tá? Então só para você saber, escuridão não existe, o que existe é a ausência de luz. E neste caso não há 100% de ausência de luz. Então a noite ela fica meio crepúsculo, ela fica um pouco clara. Então é por isso que se chama Noites Brancas. Esse personagem, eu tenho aqui uma colinha, tá? Ele é um personagem que já mora há 8 anos ali naquela região da Rússia, tá? E nesse período ele não fez muitos amigos. Uma das pessoas que ele tem contato diário é a empregada dele. Mas o livro também não mostra que há um relacionamento muito profundo entre ele e a empregada. O livro não mostra diálogos profundos entre ele e a empregada, a não ser coisas cotidianas e mais simples, tá? Então eu, particularmente, não consegui identificar que essa empregada teria uma consideração dele como sendo alguém muito importante, tá? O personagem principal, ele se mostra uma pessoa muito solitária, muito solitária. Então ele não tem amigos e o que ele gosta de fazer? Ele gosta de caminhar pela cidade. Enquanto ele caminha pela cidade, ele acaba desenvolvendo diálogos com residência, tá? Com as casas, com os prédios. Então na imaginação dele, esses prédios os respondem, esses prédios acabam sendo amigos dele. E o livro, em determinado momento do livro, ele conta a história de que todo dia ele passa por um senhor e um dia desses ele está tão alegre, que os dois quase se cumprimentam. Quase se levantam o chapéu um para o outro, mas isso não acontece, tá? Tamanha é a solidão desse personagem. Inclusive, quando ele está chegando um período do ano em que essas pessoas vão viajar, porque ele também começa a olhar a vida das pessoas, assim como ele olha para essas casas. Então ele cria imaginações sobre essas pessoas, né? O que elas fazem da vida, o que elas pensam. E tem um determinado momento em que ele diz: vaguei pela cidade em profunda angústia, definitivamente sem saber o que fazer de mim. Fosse eu a Nevsky, ao jardim, ou andasse pela margem do canal, não havia sequer uma única pessoa daquelas que era costume encontrar no mesmo lugar e na mesma hora. Então isso aqui já mostra que como as pessoas começaram a ir para suas casas de final de semana, casa de campo, a cidade ia ficar um pouco mais solitária e aquele trecho por onde ele andava
ia ser bem solitário. E isso causa uma angústia e uma tristeza nele. Tamanha era a solidão que vivia esse personagem. Passa que um belo dia ele está andando e ele vê uma jovem, né, chorando em uma ponte. Essa imagem ilustra muito bem. A capa do livro ela ilustra muito bem essa imagem. Tá? O livro é da editora Príncipes, tá? Foi traduzido do original em russo. Tá? Eu gostei muito, o espaçamento do livro é muito bom, então para quem é estrábico e assim como eu tenho uma certa dificuldade na hora da leitura, e eu também tenho um problema de déficit de atenção, eu achei muito interessante, eu gostei muito disso. Tá? Ele tem vontade de falar com essa menina e saber o que está acontecendo com ela, só que ele é desmotivado porque ele nunca conversa com mulher. O rapaz é tímido, o rapaz não tem um amor, o rapaz não tem uma paixão. O rapaz não sabe conversar com mulher. Tá? Mas aí uns sujeitos passam e mexem com ela, depois que ela sai andando, e ele volta então em defesa dessa moça. Não acontece nenhuma luta corporal, os rapazes logo vão embora, aliás, o rapaz logo vai embora, pronto, acabou. E eles começam a conversar. Passa que ele quer saber por que essa moça está chorando, e é uma dessas noites, né, dessas noites brancas. A história toda se passa nessas noites brancas. E ele descobre que ela mora em uma casa onde ela vive com a avó, e a avó dela é muito rígida, e essa avó tem um espaço na parte superior da casa que ela aluga para outras pessoas. E acontece que ela alugou para um rapaz, e a Nashenka acabou se apaixonando por esse rapaz, tá? E esse rapaz em um determinado momento vai embora, só que ele promete voltar. E ela está chorando justamente por isso, porque ela sabe que ele voltou, só que não voltou para buscá-la, como ele havia prometido para ela. E aí ela começa a desabafar com o narrador, esse homem solitário, sobre esse rapaz, que ela o ama e que ela está magoada. E como ele não conversa com nenhuma mulher a não ser a empregada dele, ele se encanta e se apaixona por essa jovem de 17 anos. Ele também é um jovem de 26 anos. E as primeiras conversas são bem engraçadas porque mostram o quanto ele é inexperiente para falar com mulheres, né? Mas é muito interessante porque logo de cara ele descobre que está apaixonado por ela. Então isso já revela uma outra característica do livro, que não existe uma construção muito profunda dos personagens. Tá? É um livro curto. Nessa edição da editora Príncipes, o livro tem 80 páginas, tá? É uma novela muito interessante de se ler, muito curtinha, mas é muito, embora não tenha um aprofundamento nos personagens, é muito interessante ver a construção da mentalidade que esses dois personagens têm, assim. É muito fiel a uma adolescente de 17 anos, né? E também muito fiel ao perfil de um homem que tem as características que ele tem. Isso é muito interessante. Eu ouso dizer, inclusive, que como o rapaz tem basicamente a mesma idade que Dostoiévski tinha quando ele escreveu esse livro, eu acho até que isso tem um pouco a ver com a personalidade que ele tinha na época. É uma especulação, gente, porque eu não conheço muito sobre a vida dele. Então, ao longo dessas 4 noites, inclusive ela disse para ele que aceitaria a amizade dele se ele não se apaixonasse por ela. O que dá errado, gente. Isso aqui é a primeira friendzone da vida. A primeira friendzone do século está aqui nesse livro. Eita bexiga. O que acontece é que ele se apaixona como um romântico. Ele ama ela e a história é melosa. É bem melosa. A narração é muito melosa. É romance excessivamente romântico. Mas é bonito. Eu vou confessar que eu gostei. Se o livro fosse um pouco mais comprido, talvez eu não gostaria, pelo excesso do romantismo que há no livro. Em determinado momento, em uma dessas noites, na última noite, depois de 4 noites de longas conversas, e ele fala sobre a vida dele, ela conta sobre a vida dela, ela resolve então que vai corresponder ao amor dele, porque ele confessa para ela que a ama, e ela chama ele inclusive para ir morar na casa dela. E aí, em um determinado momento, ele aceita. E por que ela chama isso? Porque ela sabe que o cara que prometeu que ia buscá-la, ele não veio mais. Ele não foi atrás dela.
E ela estava sofrendo. E ela então decide aceitar o amor desse jovem apaixonado, romântico e intenso. Esse livro é intenso. O diálogo deles é muito intenso. Então ela conta para ele as suas lamúrias, as suas tristezas, porque o homem disse que viria buscar-me e não veio, e ele, então eu fico no lugar dele, e tudo isso, e aquela coisa linda. Passa que no momento em que eles estão conversando, acertando os detalhes finais, quem surge? O rapaz que disse que viria buscá-la. E nesse momento ela larga os braços do nosso narrador e corre para os braços do seu verdadeiro amor. Volta para ele, dá um beijo no rosto dele e sai de mão dadas com um outro rapaz. Essa parte me deixou pé da vida. E aí o que acontece? Ele vai embora para casa, obviamente triste, e ela manda uma carta para ele. Nessa carta ela inclusive o convida para o seu casamento com este homem. E ela pede perdão na carta, e tem uma frase que eu achei muito legal, que logo no começo da carta ela diz, se ele fosse o Senhor. Então, na verdade, ela até conseguiu também ter algum tipo de sentimento por ele, mas não foi um sentimento maior do que ela teve por este rapaz, que no final das contas roubou o coração dela e meio que por tabela destruiu o coração do nosso sonhador e apaixonado narrador. A história, como eu disse para vocês, é isso. É uma história muito interessante e eu recomendo a leitura, tá? Bom, esse foi o primeiro vídeo. Não sei se ficou bom ou não, quem vai dizer isso são vocês. Possivelmente não ter ficado muito bom, porque é o primeiro, né, gente? Vamos dar um desconto aí pro Vesgo, né? Por favor, gente, que eu tô suado aqui, ó. Sabe, pinga suor na mão, o negócio tá tenso aqui. Tomei banho, fiz a barba pra estar aqui nesse momento, tá? O próximo livro que eu vou trazer pra vocês, tá? Eu tô indeciso entre Júlio Verne e tosses no corredor aqui do quarto andar. Estou indeciso entre Júlio Verne e Machado de Assis, que também tem obras maravilhosas. Então eu fico por aqui, muito obrigado, boa noite e até amanhã.